Boa tarde, ouvintes da Rádio Alvorada. Vamos todos chegando. Estamos ao vivo para mais uma super live por aqui. E hoje a gente bate um papo com a Sabrina Fabrini, que é nutricionista. Ela é especializada em nutrição esportiva, é mestre em ciências da nutrição, é pós-graduada e ela é a nutricionista dos atletas do Minas Tênis Clube. Esse assunto, gente, todo mundo tem um certo interesse, todo mundo quer qualidade de vida, saúde, manter o peso, emagrecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou localizar a Sabrina, chamar ela aqui, mas antes eu vou fazer aquele convite. Tem um aviãozinho aqui do lado. Já passa para o seu amigo, para sua amiga que vai se interessar por esse tema e deem muitos corações. Sabe por quê? Quando a gente clica no coração, o algoritmo do Instagram, ele avisa para os nossos seguidores que a gente está ao vivo. Então vamos dar coração e receber bem a Sabrina. Deixa eu ver se ela já entrou, se ela já está por aqui. Ela não me solicitou ainda. Sabrina, solicita participação, por favor. Você vai entrar como Minas. Vou te procurar aqui. Ah, sim, já está aqui. Não foi a Sabrina que me pediu, foi a Rosa. Rosa, hoje o papo é com a Sabrina. Eu preciso. Outro dia a gente conversa com você. Vamos lá, Sabrina. Vamos começar o nosso bate-papo. A Sabrina também é professora e ela é pós-graduada em nutrição esportiva. Gente, deve ser muito bacana, né? Orientar todos os atletas, acompanhar a alimentação deles. Eu sou apaixonada por esse assunto e eu acho que deve ser, assim, encantador. O dia a dia. Eu tô vendo aqui que o Minas entrou e ela tem que pediu. Vamos lá? Estamos aguardando. Ei, Olá, Sabrina! Boa tarde, tudo boa bom? tarde, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Vamos começar com uma frase famosa. Você é o que você come. Será que é tudo isso? Bem, a gente é um pouco sim o que a gente come, mas é importante lembrar que nós somos um conjunto de fatores, né? Uma alimentação equilibrada, ela é importante, mas tem outros fatores ambientais, sociais que são importantes também, né? Para compor o que a gente é. Dormir Uhum. bem, fazer exercícios físicos, estar com uma cabeça boa. Ou seja, são vários pilares. Não adianta só um tá bacana e os outros desequilibrados. Imagina, você come super bem, se exercita, mas não consegue dormir adequadamente. Seu corpo não consegue se recuperar e aí talvez não seja tão eficiente essa boa alimentação, o exercício. Uhum. E por falar em boa alimentação, Sabrina, o que é uma alimentação balanceada? Eu gosto muito, brinco muito com aquela frase das 5 cores, né? Quando a gente equilibra os nutrientes, a gente consegue adequar, equilibrar a nossa saúde. E uma dica para fazer isso é manter o nosso prato colorido, as 5 cores do prato, né? Então, essa alimentação balanceada, ela pode vir aí com essa primeira dica, talvez, Aham, mas também ótimo. manter uma boa hidratação, manter horários regulares para se alimentar, né? Uhum. Existem Uma muitos rotina. estudos. Isso. Uhum. Existem muitos estudos que são controversos até com relação a isso. Algumas pessoas falam de se alimentar várias vezes ao longo do dia, algumas pessoas falam até de um número menor de refeições. Então, acredito e gosto muito de pensar e de individualizar a dieta, sabe? O que Uhum. você gosta, como que é bom para você, como que fica interessante. Acho que Uhum. é esse equilíbrio entre qualidade, quantidade e o que você gosta. A alimentação tem que ser gostosa, né? Tem que ser É, boa. com certeza, ligado ao prazer, né, também. Isso. É. Voltando ao prato balanceado, você disse que o prato colorido. Então, é seguir mesmo as cores. Então, eu tenho um pouquinho de verde, um pouquinho de laranja, é isso?
Essa coloração dos alimentos indica um pouco os nutrientes que ele contém. Então, se eu tenho um prato colorido, né, quanto mais colorido, maior variedade de nutrientes eu posso ter nesse prato. E variar, né? A gente tem horários de... Desculpa. Pode falar. Não, e variar, a gente tem horários diferentes para diferentes tipos de refeição, né? O lanche, o almoço, o jantar. A gente pode ali, ao longo do dia, espalhar essas cores e esses nutrientes. Entendi. Existia ou existe, não sei, né? Eu não sou da área, aquela crença de que comer de 3 em 3 horas faz bem. Isso é um mito? É verdade? Existem muitas pesquisas ainda, isso é um assunto muito polêmico e controverso, né? Existe uma vertente aí que fala muito dessa questão de comer realmente de 3 em 3 horas, com intervalos menores, e um outro grupo de pesquisadores não vê vantagem nisso ou não vê nenhum prejuízo em reduzir o número de refeições. Tá? Por isso que eu gosto muito de individualizar. O que é bom para você, o que está dentro, o que fica melhor para a sua rotina, aos seus hábitos alimentares. E foi bom você falar de rotina, porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Uma coisa que nunca vivemos, que gera ansiedade nas pessoas, essa questão da reclusão, né? Do isolamento social, as pessoas vão ficando ansiosas mesmo. Como manter essa alimentação balanceada, essa rotina num momento como esse? Eu acho que esse planejamento, a rotina, planejar esta rotina alimentar, rotina de atividades, é um ponto que eu tenho trabalhado muito com os pacientes, com os atletas que têm me perguntado. Gosto muito e tenho feito até comigo, né? Porque a gente também faz, né? Não sou nutricionista, mas também tenho que planejar a minha rotina alimentar. Então, sei lá, escolha um dia da semana que você está mais calmo e planeje mesmo. Como que vai ser a sua refeição? Vou fazer um bolo essa semana. Que dia da semana eu vou fazer o bolo? Né? Que ingredientes eu preciso para esse bolo? Faça uma lista de compras consciente. A gente come muito por impulso, por ansiedade, né? E nesse momento comer por ansiedade está muito, muito comum, muito fácil. Então, mantenha ali nessa lista alimentos que você considera saudável, que você sabe que vão ser consumidos naquele período. Para evitar também, imagina, você comer todo dia a mesma coisa porque sobrou de ontem. Né? Isso é muito comum. Ai, tô enjoado, não quero comer isso porque comi ontem, comi anteontem. Então, se você faz esse planejamento, mantém uma rotina. Outro ponto nessa rotina que é legal é com relação aos horários. Né? Muita gente não tá com muito horário para acordar, horário para almoçar. Né? Tá tudo meio bagunçado, né? Eu tenho uma filha pequena e desde o início do isolamento eu tenho tentado manter isso em casa. E isso tem dado um resultado legal com ela. Porque a gente mantém a rotina, ela fica menos ansiosa, eu também fico menos ansiosa. Porque eu sei, né, que horas vai acontecer cada coisa ao longo do meu dia. Qual que é a idade da sua filha? Ela tem 3 anos. 3. Então, as crianças, né? Elas são mais susceptíveis a essas tentações, achocolatados, biscoitos recheados. E nós, as mães, eu também sou mãe, às vezes por uma praticidade, por uma necessidade de calmaria, você acaba cedendo. Qual dica para as mães você tem neste momento para que não ceda, ou as crianças não caiam nessa tentação, né? Que realmente os alimentos estão cada vez mais sedutores, né? Em sabor, em aroma. Então, eu vou dar 2 dicas. Não vou dar uma só, não. Vou dar 2 dicas. Primeiro, até continuando essa questão da rotina e do planejamento que a gente comentou. Quando a gente planeja as compras, é possível planejar ali, né? Ou não comprar alguns alimentos que eu, como mãe, né, ali na família vou discutir, não quero oferecer para a criança, porque quando aquele alimento está ali presente, né, a tentação ou a criança pedir, vai ficar muito mais fácil. Né? Vai ser muito mais difícil não oferecer, muito mais difícil não ceder quando aquele alimento está ali disponível. Então, primeira coisa é verificar o que você vai comprar e o que você não vai comprar. Não precisa... Isso vale até pra gente, né? Isso vale até pra gente, ter na despensa coisas assim, né? Que de repente você vai comer por impulso. Se você não tiver, não vai comer, né? A gente não vai sair para ir comprar, ainda mais nesse momento.
né? Então, esse é um ponto bom. Ainda com relação às crianças, eu gosto muito de combinar. Não é trocar, tá? Não é aquela coisa, você come o prato todo e você vai ter a sobremesa. Não é essa filosofia. Eu gosto muito de combinar, assim, eu acho que as coisas não devem ser proibidas, eu acho que é outra coisa legal, né? A criança, ela tem direito a consumir, a experimentar alimentos diferentes. A questão é o momento em que esse alimento vai ser oferecido. Então, quando eu combino com a criança que ao longo do dia ela vai ter 1, 2 refeições e que vai ser incluído, às vezes, um achocolatado, uma bala, um biscoito, que seja, né, dentro daquilo que eu já falei, né, que foi estabelecido como alimento permitido da família. Um combinado, né? com a própria criança. Isso. Então, se eu lá com meu marido estabeleci, ou eu achei interessante que ela continue fazendo o consumo de achocolatado. Então, eu vou combinar com a criança, olha, no café da manhã ou no lanche da tarde, a gente vai ter o achocolatado. Em nenhum outro momento isso vai entrar, ok? Eu acho que isso traz segurança para a criança. Ela sabe o momento em que aquele doce, aquele alimento desejado vai chegar. E ela não fica pedindo ou fica procurando outros alimentos ao longo do dia. E não usa essa questão do alimento como uma compensação, né? Por exemplo, se você comer o prato todo, eu vou te dar o chocolate ou a bala. Né? Porque comer, a sobremesa ela não pode ser um prêmio. Ela é uma parte da refeição. Entendi. Vamos falar um pouquinho de sobrepeso nas crianças. Cada vez mais tem aumentado essa obesidade infantil, né? Quando que você acha que um pai pode começar a se preocupar? E o que ele deve fazer quando ele perceber que o filho dele pode estar indo por esse caminho? Eu gosto muito, né? Um outro ponto que eu gosto muito de analisar com as famílias durante os atendimentos é esse comportamento alimentar da família. Porque se a criança... Não estou jogando a culpa para os pais, não, tá? Mas, né, quando a gente chega ao ponto de uma criança tá um pouco acima do peso ou tá com hábitos alimentares inadequados, talvez seja a hora da família olhar para dentro, né, e refletir como estão os hábitos alimentares de todos na família. Afinal de contas, quem faz as compras, quem planeja as refeições e quem cede, né, quem oferece os alimentos, muitas vezes são os pais. Né? De novo, tá, gente? Não é jogar culpa para os pais, não. Tranquilo, né? tranquilo. Afinal de contas, eu sou mãe, né? E tem momentos também que eu fico apertada com relação a essa concessão. E especialmente agora, nesse período, acho que uma boa dica é esse combinado, né? Então não precisa excluir, evitar nenhum alimento, mas equilibrar quantidade e qualidade, porque nesse momento, imagina, os pais estão trabalhando em casa, precisam de um momento sossegado, e aí acabam oferecendo o alimento para a criança parar de pedir, enfim. Né? Então, tomar cuidado com as concessões que estão sendo estabelecidas agora, para que a gente não crie maus hábitos ou até reforce esses maus hábitos no futuro. Ainda estendendo um pouquinho essa questão da criança, o que eu observei, né, como mãe, eu sou mãe de 4, é que quando elas são pequenas, elas até comem de tudo. Elas vão crescendo e desenvolvendo o paladar, aí já começam, isso eu gosto, isso eu não gosto. E tem muita resistência aos verdes, né? Eu não sei porquê, mas existe uma resistência infantil aos verdes. Você sente isso também? Como driblar isso para oferecer para a criança a quantidade de fibras, vitaminas necessárias? Acho que tem algum bloqueio, né, das crianças com relação ao verde. Mas acredito também que o verde seja uma questão mesmo da cor, que é mais chamativa. A beterraba também, às vezes, tem muita repulsa, às vezes, da criança por causa da cor, principalmente quando a criança é mais nova. Mas acho também que esse processo ele pode ser contornado quando você envolve a criança no processo. Né? Ela não tem que comer o verde ou a beterraba porque faz bem. Muita criança, até adolescente, não vai entender isso no longo prazo. Né? Eles não conseguem estabelecer que daqui a 20 anos eu posso ficar doente porque estou comendo mal. Né? Isso não vai entrar na cabeça. Não entra. Então, eu gosto muito disso, de envolver a criança no processo. Na hora de fazer a lista de compra, o que é que você gosta? Como que você gosta?
Porque às vezes a gente fica assim, ok, eu gosto muito de batata cozida, gosto de purê de batata. Aham, E aí fica assim, nossa, meu filho não come batata. Mas aham. peraí, será que é o purê, a forma com que ele é preparado, que talvez não seja a forma que ele goste tanto? Se eu Uhum. preparar uma batata assada, será que eu posso ter uma adesão maior ao consumo desse alimento? Né? Ou Variar o seja, jeito. antes de descartar aquele alimento, você tentar outras maneiras de apresentar o alimento para a criança, né? Isso é muito interessante, bem bacana. Imagina, eu apresento sempre a cenoura cozida. Olha quantas possibilidades a gente tem, né? Um soufflé, uma torta de legumes, junto com a omelete, até no suco, né? É, Bater o suco de laranja com cenoura, enfim, né? delícia. Muito bom mesmo. Quais alimentos que a gente deve evitar, né? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas vamos bater, que eu acho que todos nós precisamos de saber quais alimentos devem ser evitados ou riscados da nossa alimentação. Nesse momento em que a gente está mais quietinho, com menos atividade física, a gente acaba indo para aqueles alimentos que são mais fáceis. Então, talvez a gente tenha que pensar nessa praticidade, que é interessante, né? Mas a gente pode tornar os alimentos in natura, alimentos frescos, recém-preparados, também como alimentos práticos. Vamos imaginar, né? De novo, aí bater na questão do planejamento e da rotina. Se eu planejo bem o meu dia, eu sei que amanhã é dia de fazer uma determinada preparação. Então, eu Uhum. tendo isso tudo preparado ou né, comprado, planejado, essa refeição que seria às vezes tumultuada, porque faltou isso ou isso foi insuficiente, ela não vai se tornar tão não prática, vamos pensar, né? Ela se torna prática na realidade, Uhum. porque eu tenho tudo à mão e eu planejei o horário para iniciar, o horário, né, o tempo necessário para fazer essa preparação. Dá para fazer muita coisa congelada, né? Ai, Congelar fruta, picar mesmo, né? A manga, por exemplo. Tira a casca da manga, o caroço, congela o pedaço da manga e aí e na hora do ela almoço. fica boa, normal, ela preserva as vitaminas? A gente sabe que todo alimento, né? Quando eu abro uma laranja, quando eu tiro a casca da fruta, essa casca é para uma proteção e para evitar essa perda de vitaminas. A Uhum. gente tem uma perda inicial, mas a grande maioria conserva um pouco e não é esse o motivo que vai fazer a gente, né, não usar esta dica ou essa praticidade para o consumo. Eu tenho uma perda, mas não é tão assim para a gente descartar essa possibilidade de congelar os alimentos. Uhum. Então, eu posso fazer isso com a manga, me dá mais opção. Abacaxi, Abacaxi. Deve kiwi. virar um picolé, né, o abacaxi. Tem uma receita muito legal, eu gosto muito de fazer. Você Ah, congela desculpa, pode congelar a manga, enfim, você congela diferentes frutas, mas a base do sorvetinho, do picolé, é a banana. ah, Então, aquela banana ficou ali, ninguém comeu, tá mais amadurecida, pica em rodelinha, congela de um dia para o outro, bate no liquidificador, ou com a fruta in natura, ou com essa que você congelou, e dá uma sobremesa super gostosa, as crianças adoram. A minha aham. filha adora, inclusive, com morango, ela come Vira um bem. sorvete, né? É um Isso. sorbet, mas vira um sorvete na cabeça, Uhum. né? Você, Sabrina, você recomenda nesse momento a ingestão de algum alimento em particular para aumentar a imunidade, tanto para criança, quanto para adultos, quanto para idosos? Desde o início, né, desse recolhimento social, a gente tem discutido, tem visto muita discussão com relação a alimentos que melhoram a imunidade. Então, como a Uhum. gente falou, né, aquela frase lá que você pediu, você é o que você come. A É, imunidade também não é só alimentação, né? isso. Claro que vitamina C, vitamina D, probióticos são interessantes para equilibrar esse sistema imune, mas eles é um equilíbrio. Não adianta eu ter uma alimentação ou fazer suplementação de alguma vitamina e aumentar o consumo de bebida alcoólica, não ter uma hidratação, não manter hábitos mentais mesmo, psicológicos interessantes como o sono, né? A Uhum. privação do sono tem uma relação muito interessante com a imunidade. Me conta um pouquinho. Eu já li alguma coisa que, por exemplo, as pessoas que têm distúrbios de sono, elas tendem a engordar. Isso existe, essa relação? O sono, ele é um período do dia muito importante.
Ele ajuda no equilíbrio de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores. E com relação à obesidade, a questão do equilíbrio do peso, alguns hormônios são produzidos durante a noite justamente para mandar mensagens para o nosso cérebro de que aquele peso corporal está adequado ou não, de que você está passando privação de energia. Então, esse equilíbrio, né, ele é interessante para a imunidade, é interessante para a manutenção de peso. Então, dormir bem é muito interessante para a saúde de maneira geral. Descansa. Pelo que eu estou entendendo, então, por exemplo, se eu fosse fazer uma consulta com você, eu não sairia simplesmente com uma dieta ou uma receita na mão. Você faria toda uma leitura do meu hábito de vida para poder desenhar alguma coisa para minha pessoa, é isso? Isso. Imagina, eu imponho para você um determinado alimento ou uma rotina que não é a sua. Qual é a chance ou a probabilidade da sua adesão a essa dieta? Ela fica muito menor, né? Então, a chance de um indivíduo desistir de um plano alimentar imposto é muito maior do que quando eu entendo as suas rotinas. Porque imagina, né? Existem pessoas que não gostam de tomar café da manhã. É hábito, né? Eu não posso impor isso. O que eu posso é, aos poucos, tentar esta mudança de hábito e tenho conseguido, tá? Essa questão do café da manhã é algo que acontece, né? Que é bem comum, inclusive, com algumas pessoas. E aos pouquinhos a gente vai colocando um alimento, colocando algo. Tem gente que não gosta de comer, mas consegue beber de manhã. Então, uma vitamina, um suco. E aí, aos pouquinhos, a gente vai mudando hábitos e mantendo uma rotina alimentar adequada. Existe também essa crença popular, né, de que o café da manhã é a principal refeição. É verdade isso? O café da manhã é muito importante. Vamos pensar, né? Você fez uma última refeição ali por volta de 9 horas, 10 horas da noite e acordou no outro dia às 7. Então, são quantas horas em jejum? Quase 9 horas em jejum. A gente falou que o nosso corpo continua funcionando durante o sono, equilibrando esses hormônios. Então, ele gasta energia. No outro dia de manhã, né, eu preciso repor esse estoque de energia para manter equilibrado o resto do meu dia. Uma outra coisa que eu gosto muito de orientar os meus pacientes com relação ao café da manhã, ou até pular refeições quando é o seu hábito, é você burlar um pouco essa questão do estímulo de fome e saciedade. Quando eu não tomo café da manhã e vou direto lá para o almoço, por exemplo, lógico que não, né? Se eu acordar às 11 horas da manhã e vou almoçar meio-dia, é diferente. Mas se eu tenho um intervalo muito grande entre as refeições, eu posso ter fome nesse período. Como eu estou trabalhando, né? Minha cabeça está pensando em outras coisas, eu acabo mascarando esse estímulo da fome. E a probabilidade de, na próxima refeição, aumentar o meu consumo é maior. Então, também gosto muito de... Aí, junto com a pessoa, tá? Individualmente, eu vou discutir. É o seu hábito, é algo que para você é tranquilo manter esse jejum, ou isso tem aumentado o seu consumo na hora do almoço ou em outra refeição? Chega com muita fome na próxima refeição e come além da conta, além da fome mesmo, né? Quando a gente está com muita fome, a gente tende a comer mais rápido no início da refeição, depois a gente vai diminuindo a velocidade. Então é um pouco isso. Parece que o seu corpo está ali, né, com necessidade mesmo daquela energia e come sem pensar. Sabe uma coisa que eu já notei também? Não devemos ir ao supermercado com fome. Principalmente ao verde mar. Não vá. Verdade, ó. E de novo a lista de compras na mão, né? Comprar por impulso, quando a gente está com fome, nervoso, ansioso, enfim, não estou fazendo nada, vou no supermercado. Não vá. Não vá. Né? Não vá para vá, academia, vai besteira, quando puder. vai arrepender. Não vá. Isso. Né? Sabrina, você falou já dos probióticos e aí eu queria estender um pouquinho, porque a galera aí das dietas gosta desse assunto, que são os probióticos, os termogênicos, como é que eles agem no nosso organismo, para quem eles são indicados? Vamos lá. O probiótico, ele é uma bactéria.
tá? Ele vai estar presente em alguns alimentos, principalmente à base de leite, né? Leites fermentados. E essas bactérias... Algumas dessas marcas de leite fermentado. Ah, não pode falar marca. É porque desde criança que eu via passar na rua, vídeo na rua, assim, um moço no carrinho vendendo. Existem alguns produtos com esses probióticos, né? E essas bactérias são bactérias que vão fazer bem, né? Para colonizar bem o nosso intestino. E essa colonização interessante, porque a colonização do intestino, né? A gente tem bactérias boas e bactérias ruins, elas vão convivendo ali em equilíbrio. O problema é quando a gente tem uma alimentação desequilibrada e, é claro, alimento desequilibrado vai para a bactéria ruim. E aí a gente tem um aumento dessas bactérias ruins e a gente acaba quebrando um pouco essa barreira intestinal que está relacionada à imunidade. Quando a gente usa esses probióticos, a gente pode melhorar o crescimento dessas bactérias boas, evitando o crescimento das bactérias ruins e equilibrando essa barreira intestinal que tem uma relação direta com a saúde, com o humor, né, com o bem-estar de maneira geral. Com relação aos termogênicos, né, que foi o outro ponto que você comentou. Só uma pontuando aí. Você falou que o intestino está relacionado ao humor, né? Então, a gente tem a frase popular, né? Fulano tá enfesado. Não é isso também? Eu acho que deve vir daí, dessa questão biológica. Isso. Né? Os termogênicos, né? Que eu isso. Os termogênicos, eles são suplementos que, como o próprio nome diz, né? De termo, tem a função de, principalmente, aumentar a frequência cardíaca e aumentar o calor que a gente produz no nosso corpo. Para que a gente produza calor, tem gasto calórico. Então, ele tem uma relação aí, né? Ele é vendido com essa atribuição para perda de peso, mas ele tem esse efeito colateral que tem que ser considerado, que é o aumento do batimento cardíaco. Né? Então, tem muitas pessoas que, né? Isso não é notificado, mas muita gente vai para o hospital realmente com alteração de batimento cardíaco, arritmia, fica bem assustado com o uso de termogênico, porque não está acostumado, ou porque aquela dose de termogênico foi além do que do que o seu organismo aguenta, do que o suporta, né? Então tem que tomar muito cuidado. Né? A prescrição ela é feita para um grupo bastante especial, com acompanhamento do médico, do nutricionista, né? Eu gosto muito de perguntar sobre histórico familiar, sobre histórico da própria pessoa com relação à doença cardiovascular. Imagina, outra coisa, come tudo errado, faz exercício de maneira totalmente irregular e toma o termogênico. Entendi. Ou eu brinco muito com os meus alunos, toma o termogênico e vai pro sofá ver novela, ver série. Nossa. Aí não adianta também, né? Mas existem os termogênicos naturais, não? Canela, ou isso é bobagem? Canela, pimenta? Tem sim. Esses alimentos têm substâncias consideradas termogênicas. A questão é que a quantidade presente nesses alimentos é pequena. E quando você quer um resultado, né? Hoje as pessoas querem resultados a curto prazo, de maneira aguda, né? O consumo desse alimento. Eu quero emagrecer 3 quilos, vou comer muita canela. Tudo eu vou colocar canela. Lembrar que o equilíbrio do corpo, olha, a palavra equilíbrio tem se repetido aqui na nossa conversa, né? Sim. O equilíbrio de peso, né? A manutenção de peso, ganhar ou perder peso, não pode ser pensada de maneira aguda. Ela tem que ser pensada em longo prazo para que ela seja duradoura. A gente vê muitos casos, né, de pessoas que até perdem rapidamente, mas acabam engordando de novo. A questão de hábito. Imagina, eu tenho um hábito e por um período mudo demais o meu hábito para uma redução de peso, consigo essa redução de peso e dou uma relaxada. Volto a hábitos alimentares inadequados. E aí é óbvio que o seu corpo também tem uma memória de peso e ele sempre vai tentar ficar ali na sua zona de conforto. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar tirando o nosso corpo dessa zona de conforto com alimentos adequados, né? Práticas saudáveis, de hábitos de vida, né? De maneira geral, saudáveis. Sim, passa muito mais por uma reeducação alimentar, né? Do que por uma dieta em si. A gente brincou aí do envolvimento da criança nas refeições. Né? O adulto ele também precisa desse envolvimento, dessa conscientização.
Se você entende, compreende que aquele alimento, né, o verdinho ou a beterraba, é importante para a sua saúde, aí já o adulto já compreende isso melhor, a adesão dele para uma dieta mais saudável é muito melhor em longo prazo do que ele ser obrigado. Ah, eu vou comer um brócolis porque eu sou obrigado e vou perder 5 quilos. Né? Com aquele objetivo, uma meta muito de curto prazo. Uhum. Você falou aí da beterraba, brincou, mas alguns alimentos entraram na moda, né? Batata doce, cúrcuma, a própria canela. O que você tem a me dizer desses alimentos? Eu não gosto muito de modismos alimentares, né? Trabalho muito essa questão de hábito. Existem alguns motivos particulares para cada um desses alimentos terem entrado aí na lista de alimentos da moda. Né? Ou por serem antioxidantes, ou por desenvolverem uma resposta metabólica depois do seu consumo mais amena, como é o caso da batata doce. Tá? Então, assim, a alimentação equilibrada é essa quantidade versus qualidade. Então, não adianta comer muita cúrcuma e deixar de comer outros alimentos, né? Olha a variedade de frutas, verduras e legumes que a gente tem no nosso país. A gente tem um privilégio imenso, né, de ficar em dúvida do que escolher quando vai ao sacolão, quando vai ao supermercado. É verdade. Então vamos aproveitar, existem tantas frutas legais que a gente desconhece, existem documentários muito interessantes com crianças que mostram, né, a documentarista mostra uma determinada fruta e a criança desconhece. Então, assim, vamos experimentar, é gostoso, experimentar de maneiras diferentes, sucos, sobremesas, enfim, né? Coloca a fruta em coisa salgada, será que é gostoso? Será que eu vou gostar? Né? Vamos nos desafiar, sair da nossa zona de conforto aí com relação aos alimentos. Aliás, o momento que a gente vive está propício para isso, né? Para a gente se desafiar, tentar alternativas novas. A gente reclama tanto de falta de tempo para fazer uma boa refeição, né? Exatamente, exatamente. Até essa questão aí, né, de se envolver no processo do fazer o alimento, né? Eu acho que vão sair muitos chefes de cozinha dessa quarentena, né? Espero, e tenho incentivado muito. Imagino, o marido a cozinhar. Vamos conversar um pouquinho de dieta? A gente vive uma fase, a gente já falou um pouquinho sobre isso, dessas dietas, você já falou que é contra esses modismos, mas a gente vê dieta low carb, dieta mediterrânea, dieta sem glúten, sem lactose. Fala um pouquinho para mim como que você enxerga isso, porque cada dia sai uma dieta nova, né? Tem paleolítica também, se não me engano. Eu acho que as pessoas têm pensado muito em talvez maneiras mais rápidas, algumas receitas mais mágicas, mirabolantes, para manter esse padrão alimentar. Esse tipo de dieta, né, ou esses padrões alimentares, são, como eu disse, padrões. Né? Para você pode ser interessante, para um outro paciente pode não ser. Então, não sou contra, mas também não reforço ou não incentivo. Né? Existem várias maneiras de se alimentar, cada indivíduo tem um hábito, uma rotina. Lembrar que os hábitos não são só meus, né? Eu não vivo sozinha, todos nós, né, temos esse convívio social. Então, todas essas dietas, todos esses padrões, eles têm que ser pensados individualmente para o que é interessante para você, dentro dos seus objetivos, sem prejuízo à saúde, principalmente. Entendi. E Sabrina, por que a gente sente tanta necessidade de comer doce ou alimentos mais gordurosos, principalmente depois de uma dieta low carb? O que acontece no nosso organismo que a gente começa a sentir uma necessidade mesmo por coisas gordurosas, fortes, né? Você falou aí da dieta low carb. A dieta low carb, ela tem uma restrição de carboidrato. Então, depois de uma dieta muito restrita com relação a carboidrato, há mesmo uma tendência do cérebro, né, a pedir por esses alimentos. Aliás, o nosso cérebro, eu brinco mesmo, assim, que o nosso cérebro, ele gosta de 3 coisas que não eram, né, da alimentação há muito tempo atrás e que foi introduzido, né, que é a gordura, o açúcar e o sal. Né? Esses alimentos realçam muito o sabor dos alimentos e dão uma sensação para o cérebro que é inexplicável.
Uhum. Então, essa procura por esses alimentos, ela acontece principalmente quando a gente tem restrições muito severas, de longa, né, principalmente crônicas, restrições crônicas, e quando a gente está ansioso, ocioso, né? Às Uhum. vezes a gente está ali triste. Imagina, o açúcar, ele tem mesmo uma indução de neurotransmissores relacionados à felicidade, a bem-estar. Então, o consumo do açúcar favorece talvez esse bem-estar. Né? A questão desses alimentos é que eles acabam sendo viciantes para o cérebro. Né? Quanto mais Entendi. açúcar eu como, mais o meu cérebro vai pedir, porque ele quer sempre estar num status, num estágio de Uhum. bem-estar. Então a gente tem que tomar cuidado para não Tem entrar que nesse questionar, ciclo. né? Esse Questionar ciclo, realmente. isso, esse ciclo ele acaba sendo um pouco perigoso. Ah, é só uma sobremesa. Né? De novo, tá, gente? Não estou excluindo nem proibindo sobremesa, tá? Mas é o equilíbrio entre quantidade e qualidade que a gente tem que estar monitorando ali o tempo inteiro. Uhum. Perfeito. E existe alguma coisa para a gente driblar essa necessidade? Ah, eu estou em casa e me deu aquela vontade de comer um chocolate, desesperadoramente. O que que eu faço? Tomo um banho gelado? Ai, podia resolver, né, o banho Podia. gelado. Ó, uma dica que eu dou e que eu faço também, tá? Recomendo para os meus pacientes e faço também, tento fazer. Quando a gente está com vontade de comer um determinado alimento, tira ali, vamos pensar aí da barra de chocolate, que foi o seu exemplo, né? Tô com Uhum. vontade de comer chocolate. Eu pego aquela barra que tá ali dentro do armário, na prateleira mais alta, tá? Para não ficar tão Escondida de mim disponível. mesma. Não precisa esconder, mas não deixa ela tão fácil de ser, Aham, não tão disponível. aham. Então eu vou tirar ali, eu vou porcionar daquele alimento, daquele pacote de biscoito, né? Uhum, Uma porção, uma quantidade que uhum, eu conscientemente avaliei ser interessante para aquele momento. Então vamos dizer lá, tirei uns quadradinhos da minha barra de chocolate, guardo e me afasto de lá, tá? aham. Outra coisa, comer no momento em que você está ansioso. Existem várias alternativas para ansiedade, né? Não sou psicóloga, não sou da área da terapia ocupacional, mas enfim, existem outras alternativas que vão dar essa mesma sensação de prazer para o seu cérebro, né? Que não os doces. Então, Uhum, pensar, eu estou comendo por ansiedade ou eu estou comendo porque realmente eu preciso, né? uhum. E não É. se privar. Ok, estou com vontade de comer, conscientemente vou comer aquela porção, né? E vou me afastar, vou procurar outras ocupações para minha cabeça. E num outro momento, se você ainda tiver com vontade, né? Conscientemente pense aí no seu consumo, no seu segundo consumo, terceiro consumo, né? É. Já que você está falando dessa coisa consciente, né? Me veio à cabeça também outra crença que a gente escuta muito, a questão da mastigação, né? Mastigar mais vezes o alimento. Isso dribla a fome, a questão do Tem, tempo para chegar no cérebro. Existe isso mesmo? existe. Existe uma necessidade de alguns feedbacks do nosso corpo para o nosso cérebro com relação a essa saciedade, né? E principalmente, e depois, no segundo momento, é o que a gente chama de saciação. Então, com relação à saciedade, que é essa interrupção do que a gente está comendo, é importante mastigar, porque a mastigação vai levar para o cérebro essa primeira mensagem de que esse alimento está chegando. Opa, calma, né? Não Uhum. precisa ficar tão nervoso. Eu já estou comendo, tá sentindo gosto? Tá vendo que tem textura? Né? Então o cérebro vai entendendo que esse alimento está chegando. Uhum. Um segundo feedback, né, para essa saciedade é a presença do alimento no estômago. Então, de novo, né, individualmente, a gente pode procurar ali naquele momento da refeição, vou dar o exemplo do almoço, né? Mastigar, por exemplo, ou iniciar a nossa refeição por alimentos que a gente tem que mastigar mais, como a salada. Essa é uma Uhum. dica, às vezes, que eu dou. Claro que para algumas pessoas isso é 100% e para outras pessoas não tanto. Né? Uhum. Mas começar por esses alimentos que mastiga mais. Uhum. Alface, por exemplo. Vamos colocar ele aqui. Justamente para dar essa mensagem, para levar essa Isso. mensagem para o cérebro primeiro, né? Primeiro. Então, da mastigação a gente resolveu, né? Mastigar mais, iniciar com esses alimentos que eu tenho que mastigar mais e que são menos calóricos.
Uhum. Porque a gente até comentou, né? A gente inicia a refeição comendo mais rápido. Então, É. a gente faz até... impõe isso para o nosso corpo, né? Mastigar mais, porque eu não vou engolir aquela folha inteira. Aham. Mas o segundo feedback, que é esse feedback do estômago, ele precisa de um tempo. Então, quando a gente mastiga, faz essa refeição com calma, com tempo, a gente dá tempo também para o nosso cérebro dilatar de maneira adequada e mandar esse sinal em tempo Uhum. para que o nosso cérebro fala, ok, estou satisfeito, né? Não preciso mais. Tem uma outra dicasinha que é bem legal, que às vezes a gente come ali, comeu com pressa, enfim, né? Agora Uhum. um pouco menos, mas a gente tem horários para fazer as refeições e eu gosto muito de dar essa dica. Uhum. Almoçou. Ah, eu quero repetir. Espera. Espera esse tempinho para o seu Uhum. cérebro entender se realmente ele ainda está com fome ou se é só vontade de comer. Então, Sim. 10 minutinhos, espera, conta no relógio. Né? E Nesse, depois. é, nesse aspecto, é até bom você não colocar a comida na mesa, né? Deixar a comida no fogão. Porque eu Uhum. imagino que já esse tempo, assim, tem que levantar para me servir de novo, pode ser que você desista, né? Aí, outra boa dica. Pois é, pode incluir aí no seu cardápio de Isso. dicas. Ô, Sabrina, o que que você me diz dos suplementos, albumina, whey protein, que o povo está usando indiscriminadamente para quem não é atleta, tá? Nessa pergunta. A grande maioria dos suplementos são compostos de algum nutriente, como a proteína, né? Vamos pensar aí especialmente na proteína, e lembrar que a proteína tem caloria, né? Uhum. Então, não adianta a gente achar que vai usar um suplemento e, principalmente quem está aí pensando na perda de peso, sem colocar esse valor calórico ali na matemática da dieta, E tá? é matemático mesmo, né? É óbvio que esses suplementos, eles são formulados com com um determinado objetivo, né? Então, esses suplementos proteicos, por exemplo, eles já são previamente hidrolizados justamente para diminuir o tempo de digestão e fazer com que essa proteína, esse aminoácido principalmente, chegue mais rápido na corrente sanguínea e recupere melhor uma lesão muscular, né? Porque principalmente esses suplementos de proteína, especialmente, são utilizados no pós-treino, na grande maioria das vezes, né? Uhum. E eles têm como objetivo essa recuperação muscular. Mas lembrar que são suplementos, são proteínas, vão aumentar a quantidade de proteína na sua dieta, eles têm valor calórico, né? E tem que ser realmente consumidos com o acompanhamento, com o crivo aí do nutricionista, para que ele possa avaliar se isso é realmente necessário ou não para a sua rotina alimentar. Essa era a minha pergunta. Então tem que ser com orientação do profissional e não por indicação do amigo ou da amiga, né? É muito comum a gente ver, por que você está tomando, né? Quando eu recebo o Uhum. paciente, ele já vem com isso, eu faço um questionário Uhum. de alimentação com ele, e ele me fala, eu tomo essa proteína depois do exercício. Aí eu Uhum. pergunto, por que você come? Quem que te Uhum. indicou? Né? Uhum. E realmente você gosta? Uhum. Né? Porque não adianta também eu prescrever um suplemento de proteína para um atleta. Eu tenho atletas que não gostam de suplementos e eles me pedem. Existem outras coisas? E eu falo, ai, que bom, né? Porque o alimento, ele é insubstituível, né? Eu não preciso, na grande maioria das vezes, não é necessário o uso de suplemento, porque eu tenho alimentos que podem fazer isso. E aí, claro, né? Com particularidades, individualidades, a gente faz a prescrição desses suplementos quando necessário. Uhum. Aqui, Sabrina, eu tô preocupada com o nosso tempo, porque eu tenho tanta coisa para perguntar ainda. Vamos falar de outro assunto polêmico: jejuns intermitentes. Eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é um jejum intermitente, que é outra coisa, gente, que está super na moda. E qual que é a sua visão sobre esses jejuns? Funciona, não funciona? É indicado, indicada? Não faça de jeito nenhum? Qual que é a sua visão? Novamente, aí é a individualização da dieta, né? Alguns pacientes, eles fazem esse jejum intermitente, eu vou explicar o que é, e se dão super bem. Outros pacientes já me falam, olha, eu tentei e não deu certo. O que é esse jejum intermitente? É a privação do alimento
por um número maior de horas do que a gente habitualmente faz, que seria esse jejum noturno. 8 horas, 10 horas. Então, existem vários protocolos de jejum intermitente, né? Tem protocolos até de 48 horas de jejum, né? Inclusive, com permissão, inclusive, para não interromper, outros fazem a interrupção a cada 12 horas, enfim, existem protocolos diferentes. E aí, de novo, lembrar que toda dieta ou todo padrão alimentar, ele tem a necessidade que esse paciente tenha uma adesão interessante, mas também que seja adequado para ele e para a sua saúde. Né? Eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Eu, Sabrina. Mas eu tenho pacientes que conseguem ficar 12 horas sem comer. A intenção do jejum intermitente é justamente você se privar das calorias para fazer o seu corpo usar as suas reservas. Tá. Então, de novo, para algumas pessoas isso pode ser interessante, para outras não. Eu tenho muita dor de cabeça, eu fico mal-humorada, tá? Então, esses são os principais efeitos colaterais aí, tá? Mas tem muita gente que se dá super bem, que tem resultados super interessantes, né? Principalmente fora do mundo de atletas profissionais, né? No caso de atletas profissionais, isso muda um pouco de figura por causa do grande número de treinos, da necessidade calórica muito aumentada. E aí, no alto rendimento, a gente sempre pede para não fazer esse tipo de dieta. Talvez só nesse ponto aí eu seja mais enfática com relação à proibição. Né? Nos outros públicos, a gente pode pensar e verificar direitinho a necessidade. De novo, não estou recomendando nem incentivando. Tá? É um padrão alimentar diferente e que cada um tem que ver se cabe na sua rotina. Mas eu já ouvi falar também que não vale fazer esse jejum. Assim, fui dormir 10 horas da noite, aí acordo no outro dia, aí dormi até 10 horas da manhã e eu entrei em jejum. Não, que o jejum ele tem que ser durante o dia ali mesmo. O dia, em que você está ativo, porque aí você induz mesmo a utilização dessas reservas energéticas. E, gente, acompanhamento, né? Tem que ser com uma pessoa, né? Um nutricionista, um médico, que são os profissionais que vão te ajudar aí a avaliar se isso está interessante ou não para a sua saúde. Porque ficar mal-humorado, ter dor de cabeça, será que vale a pena? Né? Saúde é só ser magro, não é? E não é só avaliar, é também otimizar os resultados, né? Os objetivos. Qual protocolo é mais interessante para você? Será que vale a pena ou não? Né? Eu acho que a dieta, né, a alimentação é muito individual. A gente não pode estabelecer que algo que foi feito para uma pessoa ou para um grupo de pessoas serve para todo mundo. Né? Por isso, eu gosto de consultas longas, sabe? Porque aí eu pergunto bastante, eu conheço bastante o paciente, justamente para entender o que vai ser legal, o que não vai ser interessante para ele. Entendi. Sabrina, a gente também está na moda, não sei se eu posso chamar de moda, dos vegetarianos e dos veganos. A minha filha mesmo deixou de comer carne já há alguns anos, ela está morando na Califórnia, lá parece que todo mundo é bastante assim. Como é que você vê? Porque eu sei que determinados aminoácidos você só encontra na carne. Essas pessoas vão ter a saúde comprometida, não vão ter? Ou existem coisas para suprir essa falta? A questão do vegetariano, do vegano, né, esse padrão alimentar, ele tem que ser avaliado de algumas maneiras. Né? Por que esse indivíduo entendeu que esse tipo de padrão alimentar seria interessante para ele? Eu não gosto de carne, tem questões culturais, até religiosas envolvidas nessa questão do consumo de carne e de leite e de ovos. Então, também existem vários tipos de vegetarianismo, né? Aqueles que não comem carne, mas comem ovo, tomam leite, né? E aí a gente poderia ter o suprimento aí de alguns aminoácidos de origem animal por meio desses alimentos, o leite e os ovos. Quando há uma restrição total, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas vitaminas e minerais, ou elas estão em maior quantidade, em maior biodisponibilidade em produtos animais, ou eles às vezes só são, né, conseguidos por meio do consumo desses alimentos. Então tem que fazer uma avaliação de como que essa dieta está afetando esses parâmetros para que esse indivíduo não tenha nenhum prejuízo para a saúde.
Então, de novo, né? Se um paciente me procura e quer esse tipo de dieta, eu não vou proibi-lo de fazer. Mas é interessante que o profissional, né, o nutricionista que esteja recebendo esse paciente, oriente e pontue os prós e os contra desse padrão alimentar, para que, de novo, ó, conscientemente, esse indivíduo opte por esse padrão alimentar ou não. É. Ou seja, eu acho que quem decide por uma dieta assim deveria procurar uma orientação, né? Para iniciar, pelo menos. Sim, Né? até para que faça de maneira correta. É possível ter uma dieta, né, sem a proteína animal de maneira adequada. De novo, não estou incentivando, tá? Não, com É o certeza. equilíbrio, né? É a orientação. Se você decidiu por um padrão alimentar sem um determinado alimento, é importante que o profissional que entende de nutrição, que é o nutricionista, né, te oriente e acompanhe esse processo junto com você. Perfeito. Sabrina, qual que é a principal diferença da dieta entre um atleta, você trabalha com atletas de alta performance, e uma dieta feita para uma pessoa que tem uma vida normal? Principalmente relacionada ao gasto calórico desse indivíduo e aos momentos que ele tem disponível para se alimentar. Imagina só, eu tenho atletas que têm 4 treinos ao longo do dia e ele ainda vai para a escola. E aí eu tenho, às vezes, um intervalo de 30 minutos para repor, né, um substrato energético que ele gastou na primeira atividade e para garantir o substrato energético da próxima. E tudo isso, imagina, é um valor calórico muito alto, eu não posso ter um volume muito grande de refeição, então eu tenho que otimizar isso. Então, a principal diferença, talvez, e o desafio para quem trabalha com alto rendimento, seja, de novo, equilibrar, né, quantidade e qualidade dentro das necessidades deles. E ainda tem que hidratar, né, ainda tem que repor eletrólito, então tem um monte de coisa que tem que ser pensada aí na hora de planejar a dieta. Os atletas do Minas, eles estão com alguma dieta especial nessa quarentena? Sim. Seguindo protocolos especiais? Bem, a grande maioria dos atletas, no Minas a gente tem dois tipos de atendimento, né? Os atendimentos em grupo e os atendimentos individuais. A grande maioria dos atletas faz esse acompanhamento individual, mensal, enfim, né, periódico. E antes do início, né, do nosso isolamento, do término dos treinos, da interrupção dos treinos, aliás, nós fizemos algumas orientações, algumas mais específicas para alguns atletas e outras de maneira geral para esse período. O que evitar, o que otimizar, né? Porque principalmente o gasto calórico nessa época vai estar um pouco mais reduzido e a gente vai ter aí uma necessidade de ficar mais atento com relação ao peso, à composição corporal, não esquecer de se hidratar, que é um outro ponto. A gente está entrando numa época mais seca do ano, né? Então, e a gente não precisa se hidratar só com água, então é outra coisa legal também. Então, essas orientações já são passadas para ele ao longo do tempo em que a gente trabalha, mas foram reforçadas agora. Perfeito. Nosso tempo chegou ao fim, eu te agradeço imensamente. O papo foi uma delícia. Eu acho que ainda tinha assunto assim para mais 3 lives. Obrigada. Eu que agradeço. Vou encerrar.